Pai do Senhor, todos os irmãos em Cristo Jesus. Este vos fala é o irmão Maurício, pregador, escritor e professor da escola dominical. Amados e leves irmãos, abraço especial aos irmãos de Moçambique, Angola, Portugal. Também amados aos irmãos de Massachusetts, Estados Unidos, Kansas City também. Deus abençoe os irmãos de Kansas City. Também não posso esquecer jamais da comunidade brasileira de New York. Ou seja, os irmãos de Nova York. Abraço, queridos irmãos dos Estados Unidos, de Nova York. Vários irmãos estão nos ouvindo em Nova York. Deus abençoe a todos os irmãos de Nova York, Estados Unidos, estão na audiência conosco. Hoje temos a temática da Palavra de Deus, livro de Efésios, capítulo 1, verso 4 ao 14. As bênçãos da salvação, ou sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Salvação. Então, amados, vamos ler em Efésios capítulo 1, o verso 4. Como também vos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele em caridade. Amados, primeiro ponto da mensagem é os salvos, eleitos e predestinados pelo Pai. Na verdade, amados, recebemos as bênçãos espirituais segundo o eterno propósito de Deus, os versos 4 e verso 5. Temos duas expressões de grande peso, amados. Nos elegeu, do verso 4, e nos predestinou. Vamos ver o que significa isso? Essas palavras, às vezes mal interpretadas, são chamadas de propósito divino da salvação. A palavra elegeu indica que Deus, por sua presciência, elegeu e escolheu um povo especial para pôr em prática seu propósito no mundo. É interessante notar, amados, que eles são a escolha de um povo que Deus faz para si no passado, conforme declara o texto antes da fundação do mundo, verso 4 que lemos. A igreja é constituída de eleitos que formam um povo especial que leva a efeito a causa deste mundo, nesse mundo. Romanos 8, 29 e 32. Israel foi o povo eleito segundo a carne da descendência de Abraão, mas rejeitou o evangelho da graça. Romanos 9, verso 30 ao 33. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Deus formou então um povo, não segundo a lei, mas segundo a graça. Romanos 11, versos 5 ao 9. Outro ponto importante, uma eleição segundo a graça divina. Romanos 10, verso 10 ao verso 13. Sua escolha e eleição nada tem a ver com discriminação. Não significa que Deus não queria que todos se salvem. O propósito da salvação era universal. Mas Deus sabia que nem todos salvariam, uma vez que o ser humano é dotado de livre escolha quanto ao seu destino. A predestinação segundo a presciência divina. A expressão nos predestinou, verso 5, indica que Deus, ao eleger-nos em Cristo, para sermos seu povo, também nos predestinou para sermos o que somos em Cristo, hoje, justificado, Romanos 3, 24, santos inculpáveis, Efésios 1, 4, glorificados, Romanos 8, 30, o prefixo pre, ou pré, significa antes, por isso o termo predestinação refere-se à indicação de que, no glorioso propósito da salvação, Deus já tinha havido estabelecido que os eleitos seriam também adotados como filhos de Deus.
A expressão para filhos da adoção por Jesus Cristo é semelhante às palavras do apóstolo João no seu Evangelho, Evangelho de João 1,12. A predestinação faz seleção entre pecadores, porque todos pecaram, Romanos 3,9. Então, como princípios, nós não adotamos a doutrina da predestinação calvinista, tá? Deixar bem claro, embora eu não sou calvinista, nós não adotamos a doutrina calvinista da predestinação, certo? Outra coisa importante, salvos remidos pelo Filho, o sentido das palavras redenção e remissão. O verso 7. Essas duas palavras se destacam especialmente no verso 7. Redenção e remissão são duas gloriosas bênçãos da salvação, consumadas por Jesus na cruz. Redenção, no seu termo original, relaciona-se ao ser pecador. Ao passo que remissão, no seu termo original, está relacionada ao pecador, ao pecado, aos pecados do pecador. Atos 13:38, por exemplo, e Hebreus 9:2. A obra redentora de Deus é perfeita, amados. Redime o pecador do poder de Satanás e também anula os seus pecados, verso 7. O verso 7 também retrata algo do contexto da época em que o escravo pode ser liberto de sua escravidão mediante o pagamento do resgate. Colossenses 1,14. Verso 7, sangue, o preço da redenção. Verso 7 ainda, do que estamos, nesse capítulo que estamos tratando. O preço da liberdade foi o de sangue. O sangue inocente, imaculado de Cristo. O sangue requerido no sacrifício de animais inocentes, típico da velha aliança, literalmente derramado por Jesus no Calvário. Ali ele se tornou o Cordeiro de Deus como sacrifício expiador dos pecados de todos os homens. Vamos aos versos 8 e 9. O efeito imediato da redenção. O verso 8 indica que Deus tomou ampla possibilidade de redenção e perdão, ao mesmo tempo que capacita todo salvo em Cristo a conhecer as riquezas de sua salvação. Nos versos 9 e 10, Deus fala do mistério da sua vontade. Vamos ao verso 10, o efeito futuro da redenção. A expressão plenitude dos tempos, verso 10, significa um tempo em que os propósitos divinos alcançaram seu fim em plenitude. A redenção no futuro chega ao seu auge, segundo o glorioso propósito de Deus no estabelecimento do seu reino eterno, onde não haverá mais tentações, tribulações, porque os salvos viverão numa dimensão eterna no céu, a nova Jerusalém. Vamos ao verso 11. Soberania do conselho divino na obra da redenção. A palavra predestinado nesse versículo tem sido muitas vezes mal compreendida e assim interpretada, no que se refere à soberania de Deus, amados. Sabemos que Deus é soberano em sua perfeita vontade, mas, quanto à salvação, não é qualquer afirmação bíblica de que os predestinados sejam uma elite única e todas as demais pessoas estejam fora da eleição divina. É aqui que nós contrariamos a doutrina calvinista da predestinação. Deus Jesus imparcial, amados, e dá todas as criaturas humanas, amados, a mesma oportunidade de salvação. Os que antecedem o seu chamado geral desfrutam do privilégio do seu glorioso propósito de salvação. A continuação no verso 11 revela que Deus fez tudo segundo o conselho da sua vontade.
Esse conselho decisório se constitui especialmente na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse conselho rege o universo, inclusive o destino da humanidade. Verso 11 ainda, a herança da redenção. O termo fomos feitos herança significa que esse privilégio já estava no propósito divino, porque Deus nos predestinou para sermos sua herança. Ele revela, ele zela pelos salvos. Vamos a outro ponto importante da mensagem, os salvos, selados com o Espírito Santo. O verso 13 e 14. O Espírito Santo na obra da redenção. Na verdade, esses dois versículos apresentam o ministério do Espírito Santo no sentido de promover a fé em Cristo Jesus Salvador. João 16, 8. Também a sua presença viva e dinâmica na vida dos cristãos. O propósito do nome dado ao Espírito Santo indica que a sua missão é de fazer-nos santos para Deus. Vamos ao verso 13. O Espírito Santo é o selo da redenção. Fostes selados, diz o texto. É a declaração bíblica de que todos os salvos em Cristo têm uma herança, um sinal de que identifique como propriedade do Senhor. O Espírito Santo é sua identificação definitiva, verso 13. Nos tempos atuais há muita imitação barata das ações do Espírito Santo, mas a palavra de Deus contém a identidade singular do Espírito Santo da promessa. Essa promessa é o que Deus fez desde os tempos antigos. O cumprimento no dia de Pentecostes. E o Espírito Santo da promessa que habita na igreja e confirma a promessa do Senhor. Precisamos entender e separar fatos acerca da promessa do Espírito Santo. Faz parte da promessa em outras línguas pelo Espírito Santo, mas essa gloriosa experiência não é o ser do Espírito Santo aqui referido. O falar em línguas é uma experiência naturalmente da salvação. O Espírito Santo é o penhor da redenção. Verso 14. O texto declara o qual é o Senhor da nossa herança. A palavra penhor, amado, significa garantia, segurança, prova de aquisição ou posse de algo. No tempo de Paulo, a palavra penhor era empregada pelo uso legal comercial quando alguém comprava alguma coisa e desejava garantir sua compra. As pessoas adiantavam uma conta inicial como penhor, segundo Coríntios 1, verso 22, 5 e 5. Jesus nos deu o Espírito Santo como penhor pelo resgate das nossas almas, 1 Pedro 2,9. Na verdade, amados, somos o Senhor e o que garante a possessão é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Glória a Deus. Para nós concluirmos esta mensagem, toda a obra da redenção humana teve o seu desenrolar progressivo na história do homem. Então, vemos o gracioso empenho da Trindade Divina para a salvação da humanidade inteira. Isso é o último ato desta obra redentora, para louvor da sua glória. Verso 14. O apóstolo Paulo teve de Deus a visão da magnificência divina na sua obra, quanto se consumar plenamente a redenção do seu povo na ressurreição dos mortos e no arrebatamento da igreja. Então, amados, nós tratamos essa mensagem, Efésios 1, verso 4 ao 14. Algumas referências sobre salvação. A nossa salvação vem do Senhor, Salmo 37, 39. Como recebemos a salvação? Romanos 10, 9. Guardando a salvação, Tiago 1, 21. O preço da nossa salvação, Romanos 3, 24. Resultado imediato da salvação, Romanos 8, 1. Bênçãos prometidas a toda a humanidade, Atos 2,
E o verso 21